Olá, pessoal! Hoje nós vamos apresentar algumas informações, algumas orientações sobre o parágrafo padrão. Eu tenho a grata alegria de compartilhar esse momento com o Fernando, mas antes de eu passar a palavra para o Fernando, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou a professora Rosária Nakashima. Sou do colegiado de História da Universidade Federal do Tocantins, agora fazendo a transição para a Universidade Federal do Norte do Tocantins, no campus de Araguaína. Eu sou pedagoga, mestre e doutora em educação e ministro as disciplinas relacionadas às disciplinas pedagógicas no curso de História. E quando eu ministrei a disciplina Metodologia do Trabalho Científico, eu comecei a trabalhar o parágrafo padrão como uma estratégia para colaborar nesse processo de produção textual, que é um grande desafio para todos, para todas, os acadêmicos, as acadêmicas, e para nós, professores também, professoras, porque é a necessidade de nós estarmos constantemente aprimorando essa difícil habilidade que é da escrita. Então, com muita alegria, eu gostaria de chamar o Fernando para ele se apresentar também. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Fernando, sou professor de História, recém-formado na Universidade Federal Tocantins. Tive a honra de ter como orientadora a professora Rosária e até hoje estamos em parcerias com vários projetos. E é com a maior satisfação, maior prazer que estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre essa técnica de estudo tão fundamental para o nosso desenvolvimento, tanto enquanto estudante, enquanto professor, professora, pesquisador e pesquisadora, que é a técnica do parágrafo padrão. Espero que possamos aprender juntos e da melhor maneira possível. Obrigada, Fernando, mais uma vez. E uma coisa que nós extraímos desse livro, tirando de letra orientações simples e práticas para escrever bem, depois até no final nós colocamos a referência dele por completo, é essa pergunta: seria a capacidade de escrever bem algo restrito a um pequeno número de pessoas talentosas? O que você acha, Fernando? Prova, eu acho que, para o senso comum, sim, é uma habilidade restrita a poucos. Mas, como o parágrafo padrão, por exemplo, nos ensina escrever bem é uma habilidade que todos e todas podem desenvolver. E é para isso que estamos aqui hoje juntos e juntas. Isso mesmo, Fernando. Nós acreditamos que a escrita, assim como outras habilidades que envolvem a academia, que são necessárias na academia, é importante que haja esse processo de conhecer as técnicas, de exercitar, e é com essa perspectiva que nós organizamos esse nosso momento de socialização daquilo que nós já conversamos e estudamos sobre essa questão da produção textual e do parágrafo padrão. E aí, nesse próprio texto, nesse próprio livro, os autores colocam que qualquer pessoa interessada é capaz de produzir bons textos, desde que conheça princípios básicos da escrita e certos aspectos relacionados ao estilo. E com essa perspectiva, nós organizamos essa pauta para nós intercambiarmos aquilo que já pensamos e organizamos a respeito do parágrafo padrão. Então, vamos falar um pouco do conceito, da estrutura, apresentaremos 2 exemplos de parágrafo padrão, vamos falar dos seus elementos essenciais, de algumas ações para a construção de um parágrafo padrão, outras dicas para elaborá-lo, e também os benefícios do parágrafo padrão enquanto técnica de estudo e de escrita. Então, o primeiro ponto é: o que é um parágrafo padrão?
é uma unidade de composição textual constituída por mais de um período que norteia a exposição de uma ideia central que deverá ser sustentada por argumentos. Então, nós percebemos que o parágrafo padrão é justamente essa organização de frases, de períodos que vão se conectando para que nós possamos expressar uma ideia ou um ponto de vista. E como disse lá na nossa pauta, é uma técnica de escrita e estudo pessoal. A estrutura do parágrafo padrão, ela é composta por tópico frasal, frases de desenvolvimento e uma frase de conclusão. O Carlos Guedelha, que é um professor que tem um blog, tem um material muito interessante que nós também colocamos lá no final nas nossas referências, para que vocês possam consultar e aprofundar ainda mais essas questões. Ele explicita que o tópico frasal é de suma importância, tanto para quem escreve, quanto para quem lê o parágrafo. Justamente porque, para quem escreve, é importante para que ele se oriente, ele não se perca ao escrever, pois terá aquela ideia, aquele tópico frasal, vamos dizer assim, aquela introdução, como ideia base para o parágrafo, evitando assim, um aglomerado de ideias soltas. O tópico frasal será o seu norte. E para o leitor é importante porque ao iniciar a leitura de um parágrafo, que no caso essa frase do tópico frasal, o leitor, a leitora já saberá que ideia irá encontrar ao longo do parágrafo. Então, por isso que é tão importante estruturar o parágrafo, o tópico frasal. E se nós observarmos também por que nós achamos que é tão interessante o estudo do parágrafo padrão, porque ele ajuda para que nós possamos orientar também os nossos textos dissertativos, dissertativo argumentativo, e é uma técnica que favorece muito a produção desses textos dissertativos. E ao tópico frasal, ele seria referente à introdução. As frases de desenvolvimento seriam referentes numa dissertação aos parágrafos de desenvolvimento em que você vai fazer o desenvolvimento daquela ideia da introdução. Então, o desenvolvimento é o desenrolar do tópico frasal. Nessas frases serão apresentados os argumentos, as informações para estruturar esse conjunto coeso e coerente de períodos. E, por fim, um parágrafo padrão inclui essa conclusão, que é utilizada para fechar o parágrafo, arrematando aquela ideia que foi apresentada no tópico frasal. Fernando, você gostaria de acrescentar algum aspecto? Se nós formos pensar uma redação, por exemplo, do Enem, ali na redação do Enem, é exigido o quê? Que o candidato, a candidata apresente um parágrafo de introdução, 2, 3 parágrafos, no máximo, de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. No parágrafo padrão, o que a gente faz? A gente resume esse texto maior, um texto de 30 linhas, em um parágrafo padrão que vai ter essas mesmas partes. Introdução, que nós chamamos de tópico frasal, as frases de desenvolvimento e a conclusão. As frases de desenvolvimento, no nosso tópico frasal, são ali os parágrafos de argumentos que nós utilizamos, por exemplo, na redação do Enem. Ou seja, é esse resumo dessa redação maior em um parágrafo menor, que nós chamamos de parágrafo padrão, mas que contém também esse tópico frasal, essas frases de desenvolvimento e essa conclusão. Fantástico, Fernando. E eu achei interessante que essa ideia de parágrafo padrão, ela é conhecida internacionalmente. Eu acho bem interessante esse material que eu consegui a partir de um curso que foi feito no Canadá, que foi apresentado esse hambúrguer, o parágrafo hambúrguer, que é justamente essa ideia, esse tópico frasal, como aquele tópico
primeiro, ali aquela primeira sentença, depois ali 3 sentenças que vão dar suporte àquele primeiro tópico e a conclusão. Então, é uma alegoria bem interessante para nós nos lembrarmos da elaboração de um bom parágrafo padrão. Pensar aí nesse hambúrguer como uma alegoria, uma metáfora para nós pensarmos numa boa ideia, numa boa organização de um parágrafo padrão. Na sequência, nós vamos apresentar alguns exemplos de parágrafo padrão. Esse primeiro exemplo, ele foi um parágrafo padrão elaborado a partir deste artigo que nós gostamos muito, o Fernando e eu gostamos muito desse artigo, que é da Ilma Passos, Alencastro Veiga, Inovações e Projeto Político-Pedagógico, uma relação regulatória ou emancipatória. Então, é um texto de 2003, e a partir desse texto foi elaborado um parágrafo padrão. Essa é uma atividade também muito interessante, eu gosto muito de trabalhar na graduação, porque é uma maneira de exercitar a compreensão de um texto. O aluno, a aluna, né, o estudante, a estudante faz a leitura de um artigo, de um capítulo, e a partir dele elabora um parágrafo padrão, como uma forma também de identificar se ele conseguiu identificar os principais argumentos e como é que essas ideias elas podem ser elaboradas em um texto. Vamos lá, então. Qual que foi o tópico frasal elaborado neste parágrafo padrão? A construção do projeto político-pedagógico, PPP, transcende a produção de um documento burocrático, ao exigir problematizações e reflexões sobre os caminhos a serem trilhados no âmbito escolar. Vejam que interessante esse tópico frasal. Já apresenta a ideia que esse autor, que essa autora, vai desenvolver durante esse parágrafo. Ou seja, o PPP é um documento que transcende a produção de um documento burocrático. E aí, por quê? Porque ele vai exigir outras questões, que são as problematizações, as reflexões sobre aspectos relacionados ao âmbito escolar. Vamos ver como é que nós temos as frases de desenvolvimento para dar sustentação a essa discussão do tópico frasal. Vamos ver a primeira frase. Nesse sentido, Veiga, 2003, caracteriza o PPP a partir de duas perspectivas. A primeira, chamada de regulatória ou técnica, configura a elaboração do PPP de forma isolada, ou seja, sem que haja participação de professores, servidores, estudantes e comunidade geral, negando a importância da diversidade social e cultural na qual a escola se insere. Então, na primeira frase de desenvolvimento, esse autor, essa autora, trouxe uma primeira característica que pode estar vinculada ao PPP, que é a perspectiva regulatória ou técnica. Vamos ver como é que ele dá sequência na próxima frase. Sendo assim, é pautado em uma ação mecânica, padronizada e burocrática, isto é, por ser elaborado de forma técnica, torna-se um documento programático permeado de finalidades e atividades descontextualizadas. Percebam que na frase anterior, esse autor, essa autora, trouxe a primeira característica, a primeira perspectiva, que é um PPP regulatório ou apenas técnico, que nega essa participação dos diferentes atores, dos diferentes professores, professoras, da comunidade dessa escola. E aqui na segunda frase, ele traz mais algumas características dessa concepção, desse PPP que é burocrático, que é meramente uma ação regulatória ou técnica. E aí, dessa maneira, ele se apresenta como descontextualizado. É muito interessante observar também esses conectivos, né, nesse sentido. No próximo aqui, que nós temos o sendo assim, isso ajuda também nessa coerência e nessa progressão textual do texto, vai dando uma progressão mais fluida para esse texto. E a terceira frase, então, de desenvolvimento, vai falar sobre aquela segunda perspectiva. Em contrapartida, a perspectiva emancipatória ou edificante tem como pressuposto o processo de construção coletiva
embasado nos princípios de gestão democrática, na qual as ações escolares sejam pensadas em conjunto, a partir de relações políticas e socioculturais, sempre com foco no processo educacional e não apenas no resultado. E com isso, esse parágrafo padrão traz a segunda perspectiva com algumas características. Vamos ver a conclusão. Nesse sentido, Veiga caracteriza o PPP... Opa, desculpa. Vou voltar aqui. Portanto, para que o PPP deixe de ser apenas regulador e normativo, é necessário transformá-lo em um documento que problematize as ações pedagógicas, os condicionantes que afetam a escola e que dialogue com os diferentes saberes, atores e contextos sociais para que haja promoção da inclusão, da autonomia e da democratização da educação. A autoria desse parágrafo padrão ficou muito boa nessa produção, porque também nessa conclusão trouxe mais elementos que vão caracterizar o que essa autora, no caso, Ailma Passos Veiga, defende como esse PPP que deve ser compreendido nessa perspectiva emancipatória e edificante. Vamos ver aqui um outro parágrafo padrão elaborado. A resenha acadêmica é diferente de resumo, ou seja, ela contempla um resumo da obra articulado com atribuições de juízo de valor por parte do resenhista. Vejam aqui que está o nosso tópico frasal aqui em negrito. Vamos ver como é que os parágrafos, as frases, ao melhor dizendo, de desenvolvimento vão sustentar essa ideia. Então, no caso, a resenha acadêmica é exigida em atividades na universidade, para que o acadêmico possa exercitar suas habilidades de leitura, interpretação, escrita, demonstrando seu conhecimento sobre a obra. Exige algumas habilidades específicas, conhecer bem a obra resenhada, apresentar bons argumentos, sintetizar as ideias principais do autor, comparar as discussões com outras publicações de outros autores e conhecer as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Nesse gênero textual, é importante conter as credenciais do autor, inserir a obra, seja ali o livro, o artigo, o filme, a peça teatral, em uma área de conhecimento e, principalmente, o resenhista deve apresentar avaliações críticas durante a sua produção. Portanto, a resenha pode cumprir o papel de apresentar informações necessárias para que os leitores decidam ou não ler a obra toda, ou seja, pode contribuir para despertar o interesse em conhecê-la completamente. Vejam aqui que nós temos, então, um tópico frasal, 3 frases de desenvolvimento. Deixa eu só ver se são 3 mesmo. Essa é uma, essa é a segunda e a terceira. E, por fim, uma frase de conclusão. Então, é bem interessante porque nós vamos perceber aquela ideia que nós comentamos anteriormente dessa estrutura do parágrafo padrão como frase, tópico frasal, frases de desenvolvimento e a frase de conclusão. Então, agora eu vou passar para o Fernando. Não, ainda não. Vou ainda falar um pouquinho dos tipos de tópico frasal, também do texto do Guedelha. O Guedelha, ele apresenta vários tipos de tópico frasal, e aqui nós vamos apresentar apenas 3 exemplos. Nós podemos começar, então, um parágrafo, um tópico frasal, com uma interrogação, que é uma pergunta que vai despertar no leitor uma reflexão. A pergunta ela não é respondida de imediato, mas ao longo da argumentação. Vamos ver aqui o exemplo. Será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Assim se dá o tópico frasal. Vamos ver aí as 2 frases de desenvolvimento. Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. A cada ano, o cidadão é lesado por novos impostos para alimentar um sistema que só parece piorar. Então, esse é um tipo de tópico frasal. Vamos ver o outro. Citação. Citação. Inicia-se o parágrafo com a citação de alguma frase interessante dita por alguém renomado. Vamos ver o exemplo. Já dizia Paulo Freire, ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. A profissão docente exige dedicação, pesquisa, estudo,
aceitação do novo, reflexão crítica e outras características que contribuirão para a formação dos estudantes. O professor é uma figura muito importante na nossa sociedade, capaz de fazer a diferença na vida de tantas pessoas pelo seu exemplo pessoal e profissional. Ou seja, nas duas frases de desenvolvimento, foi dando a sustentação do porquê que essa citação, ela traz reflexões que são interessantes para serem feitas com os leitores, as leitoras. O terceiro exemplo é alusão histórica, que é algum fato histórico como ponto de partida para desenvolver o parágrafo. Vamos ver o exemplo. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste e oeste, e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. Preparou-se o terreno para a construção da chamada aldeia global. Esses são 3 exemplos de tópico frasal, e vocês podem conferir outros lá no texto do Guedelha que nós colocamos ao final dessa nossa apresentação. A Lucília Garcês, que é uma linguista, ela fala algo muito interessante. Um texto não é uma simples justaposição de frases corretas, uma após a outra. Exige um entrelaçamento rigoroso das ideias que estão sendo expostas para que o leitor, a leitora, não se perca e consiga interpretá-lo corretamente. Por isso que é tão interessante nós observarmos quais são alguns elementos essenciais para um parágrafo padrão. Agora, eu passo a palavra para o Fernando. Então, como a gente viu nesses belíssimos exemplos que a professora Rosária nos trouxe, esses textos, esses parágrafos padrões, eles têm as suas ideias baseadas em alguns elementos que são essenciais para um bom parágrafo padrão, que é, por exemplo, a coerência, a coesão, e que juntas elas possibilitam com que o texto apresente o que chamamos de progressão textual. Quando a professora Rosária, por exemplo, destacou o sendo assim, o nesse sentido, portanto, são elementos conectivos, ou seja, é um dos elementos fundamentais para um bom parágrafo padrão. E o que é a coesão? A coesão é justamente a ligação por meio de elementos coesivos ou conectivos entre as unidades textuais. Essas unidades sejam elas as palavras, as frases, os parágrafos. Então, são elementos que vão interligar as diferentes partes do texto. Para quê? Para que essas partes sejam unidas, sejam colocadas de forma harmoniosa. Por exemplo, o portanto na frase de conclusão do parágrafo padrão é um conectivo que, como o próprio nome já diz, tem essa função de concluir o raciocínio do autor, da autora, que escreve o parágrafo padrão. E esses conectivos, a coesão, ela vai juntar o quê? Outro elemento essencial para um parágrafo padrão, que é a coerência. Enquanto a coesão se refere às palavras, às expressões que nós chamamos de conectivos, a coerência ela está no âmbito das ideias. É que as ideias presentes ali no parágrafo padrão estejam todas em harmonia, não sejam contraditórias, sejam ideias que estejam interligadas entre si de uma forma do conteúdo, sem apresentar contradições, que elas estejam ali em um mesmo compasso, em um mesmo ritmo. E para que esse ritmo dessas ideias seja bom, a gente tem os conectivos, que já entra na parte, como eu falei, da coesão. E coerência e coesão são elementos essenciais para o parágrafo padrão, porque juntas elas vão possibilitar que o texto tenha uma progressão textual, que é essa evolução do texto, que o texto não fique vai ou não vai, como se fosse um carro aí acabando a gasolina, vai para frente e não sai do lugar, mas
a coesão e a coerência possibilitam com que o nosso carro, com que o nosso parágrafo padrão seja um carro que sempre tenha gasolina, que ele esteja em uma constante progressão do caminho aonde queremos chegar, um caminho de ideia, de defesa dos nossos argumentos colocados nas frases de desenvolvimento. E em seguida, aqui eu coloquei para um exemplo do que é a coerência na prática. Por exemplo, a Perrotti, ela vai dizer se, abre aspas, se no início do texto foi feita a afirmativa de que o Brasil ainda possui elevada taxa de analfabetos, será incoerente dizer, a seu término, que, felizmente, o analfabetismo foi erradicado no século passado. Ou seja, ao que é que se refere essa coerência? Às ideias. Então, se eu disse uma coisa no final, por exemplo, se eu digo que uma coisa está ruim, no início, se eu digo que uma coisa está ruim, é incoerente eu dizer que essa coisa que eu falei que está ruim no início, eu fale agora no final que ela está boa. Então, é isso que a gente chama de incoerência, essas contradições nas ideias, nas informações. Então, um bom parágrafo padrão é aquele que preza pela coerência das ideias, que elas estejam aí todas em um mesmo ritmo. Por exemplo, também de incoerência, é quando a gente apresenta dados incorretos, de conceitos inadequados para abordar algum assunto. Por exemplo, a gente vai falar sobre a violência e utilizamos o termo feminicídio para nos referirmos à violência cometidas contra homens. Isso é uma incoerência, por quê? Porque pela lei, legalmente, feminicídio é um termo aplicado às situações de violência contra mulheres. Então, se nós falamos que esse termo é referente também à violência contra homens, estamos cometendo uma incoerência no nosso texto e também apresentar dados que a gente não tem certeza. Então, se temos dúvidas sobre algum dado, sobre alguma pesquisa, é sempre bom a gente fazer o quê? Pesquisar, para que possamos, assim, evitar essa incoerência e apresentarmos no nosso texto um elemento que é fundamental para a sua construção, que é a coerência. E já nos exemplos de elementos de coesão, a gente pode usar o quê? Os pronomes, o ele, o ela, aquela, onde. Por exemplo, se nós falamos que João joga bola, então na frase seguinte nós podemos falar o quê? Ele também gosta de jogar dama, ou ele também gosta de jogar xadrez, porque o pronome ele se refere a quem? Ao João, ao sujeito da nossa frase. Então, esse pronome ele evita com que palavras sejam repetidas demais, no caso que a gente repita o nome do nosso sujeito, que é o João. Uma coisa também que é muito importante para que o nosso texto tenha essa progressão textual, para que evitemos a repetição de ideias, é utilizarmos termos equivalentes, que são palavras ou expressões que se remetem ao mesmo evento ou à mesma pessoa. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial, podemos chamar ela também de a Grande Guerra, ou então Depressão Econômica de 1929, podemos chamar de crise de 1929. Feira agroecológica, podemos chamá-la de exposição. Então, esses termos equivalentes vai nos ajudando a evitar com que a gente passe o texto todinho, no nosso caso, o parágrafo padrão, repetindo mesmas expressões, mesmas palavras. E uma coisa que é importantíssimo é nos apropriarmos e aumentar o nosso vocabulário através do conhecimento de vários sinônimos, como, por exemplo, guerra. Qual é uma palavra que também pode significar guerra? Nós temos conflito, confronto, no questão de questionar, indagar, perguntar, um sinônimo de procurar, a gente pode colocar como buscar, pesquisar,
e, na verdade, no caso de pesquisar, a gente pode colocar o quê? Examinar, investigar. Então, são sinônimos que têm o mesmo significado, são palavras que têm o mesmo significado e que nos ajuda também a construir um bom texto. E os conectivos, nós temos vários conectivos com várias finalidades. Por exemplo, se a gente quer colocar no nosso parágrafo padrão a ideia de adição de uma ação ou de um problema ou de sujeitos no nosso texto, a gente pode utilizar palavras como conectivos, como mais, além disso, ademais, adicionalmente. Temos também, por exemplo, conectivos de explicação, como conhecido porque, junto sem acento, vamos lembrar, pois, haja vista, uma vez que. Temos também conectivos de oposição, como o mais, o porém, o contudo, o entretanto, e os conectivos de conclusão, o portanto, como nós vimos em um dos exemplos de parágrafo padrão. Temos o finalmente, o assim, que às vezes se junta com o sendo, assim, com o sendo e forma a expressão sendo assim. Então, são conectivos que nos ajudam a fazermos um parágrafo padrão, a fazermos um texto que preze por essa coerência, por essa ligação entre as ideias e que faça com que o nosso texto tenha essa progressão textual. E não podemos esquecer que os conectivos eles têm que ser utilizados de acordo com nossa finalidade. Se você quer uma ideia de adição, não você colocar um conectivo de oposição vai, além de apresentar um problema de conectivos, vai apresentar um problema também de incoerência. E Fernanda, outros... Oi, prof. É interessante aí nesse exemplo que você colocou também, né, nessa tela, o cuidado que tem que ter em relação ao mais e o mas. Às vezes há uma certa confusão. Então, como você bem colocou aí, a adição é o mais. E a mas já é essa ideia da oposição. Então, só para ressaltar, né? Exatamente, a mesma forma dos porquês, gente. Porque separado sem acento, por exemplo, é de pergunta. Porque junto sem acento é de resposta. Então, são palavras aí parecidas, mas que se escreve de forma diferente, que também tem aí o seu sentido próprio. Ações. Nós trazemos aqui para vocês algumas ações para a construção do parágrafo padrão. Por exemplo, é fundamental que possamos ler sobre o assunto abordado. Ninguém escreve sobre alguma coisa sem conhecer. Pode, na verdade, pode até escrever, mas a qualidade do que vai ser escrito provavelmente vai ser uma qualidade duvidosa. Então, um bom parágrafo padrão exige que conheçamos o assunto que vamos ali abordar no nosso texto. É ler para que possamos escrever. Uma outra ação que devemos ter é selecionar as principais ideias do texto. A gente leu o texto e, a partir das nossas leituras atenciosas, cuidadosas, a gente vai selecionando as ideias principais para que elas possam aparecer no nosso texto, como, por exemplo, no primeiro parágrafo padrão que nós vimos. No texto da Ilma Passos tem várias ideias, mas o que foi que o autor e a autora do texto do parágrafo padrão fez? Selecionou as ideias que para ele ou que para ela são as ideias principais e que deveriam constar no seu parágrafo padrão. Então, uma leitura atenciosa é fundamental para que possamos selecionar também as ideias principais do texto que vamos ali fazer o parágrafo padrão. Uma ação importante também é revisar o texto. Escrever o texto apenas uma vez é se aventurar no mundo ou nos caminhos dos equívocos. Porque a gente está escrevendo um texto e às vezes a gente pode colocar um mais sem ir,
para significar uma ideia de adição, aonde seria o correto, o adequado, segundo a norma padrão da língua portuguesa, um mais, né, com i. Então, revisar o nosso texto faz com que repetições sejam evitadas, com que palavras sejam escritas corretamente. Ficou na dúvida como se escreve uma palavra? Recorre ao dicionário, recorre ao senhor Google, à senhora internet. Então, revisar o texto é sempre importante. E também algo fundamental é escrevermos de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Aqui nós estamos falando de textos acadêmicos que exigem com que a escrita seja de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Entre os nossos amigos, nas nossas conversas do WhatsApp, a gente pode utilizar uma linguagem mais informal, sem toda essa formalidade. Mas no nosso parágrafo padrão, enquanto técnica de estudo da academia, é prezado, é recomendado que a gente utilize essa escrita de acordo com a língua portuguesa, para com que os nossos interlocutores, as nossas interlocutoras, entendam o que é que nós queremos dizer, que a comunicação seja aí viável. E a partir de experiências, eu trouxe aqui, trazemos, na verdade, para vocês, dicas que retiramos, que aprendemos de acordo com a nossa prática de escrever parágrafo padrão. Por exemplo, ler em voz alta. Algumas pessoas aprendem mais ou consegue assimilar mais as informações lendo em voz alta, por exemplo. E isso é fundamental. Se você é uma pessoa que gosta, que assimila mais as informações lendo em voz alta, explicando para você aquilo que você está escrevendo, que você está estudando, então isso é fundamental. Escrever com antecedência. Não adianta querermos fazer algo bom em 1 hora. Isso é quase inviável, só para as pessoas aí que talvez tenham um QI ou as habilidades bem desenvolvidas. Não é o meu caso, então eu preciso escrever com antecedência. E acho que é uma ação que contribui muito para a produção de um bom parágrafo padrão, é escrevermos com antecedência, porque a gente lê, vamos escrever um pouquinho e depois, nesse intervalo de escrita, vai tendo as conexões sinápticas na nossa mente. Então, a gente vai conseguindo assimilar mais informações que nós não tínhamos assimilado antes. Então, essa antecedência vai permitindo com que o conteúdo vá sendo assimilado e que, posteriormente, contribua para a construção de um parágrafo padrão melhor construído. E também pesquisar. Como eu já tinha dito em ler, de pesquisar quando tiver dúvida em palavras, a gente tem que pesquisar também sobre o assunto que nós vamos escrever, sobre o texto que nós estamos lendo, sobre palavras. Então, pesquisa é fundamental para escrevermos. Repito, não escrevemos bem se não lermos bem. Então, ler e escrever andam aí de mãos dadas. Fernando, você estava falando e eu estava me lembrando assim de algumas perguntas que são importantes nós pensarmos nesse processo da escrita, que é por que eu estou escrevendo? Então, tudo bem, é o professor, a professora que pediu. Então, é uma oportunidade para você fazer um estudo mais aprofundado, para você poder, de fato, identificar quais são as ideias centrais, os principais argumentos. E, a partir disso, quais as informações que eu quero que o leitor, a leitora, ela consiga obter por meio desse meu texto. Então, quais informações eu quero relatar? Por que elas são importantes? Qual que é a melhor forma de organizar esse meu texto? Como é que eu vou fundamentando com argumentos para que esse texto ele vá se tornando fluido? São algumas coisas importantes para nós nos lembrarmos nesse movimento de elaboração do parágrafo padrão.
E, a partir disso, podemos nos perguntar por que estamos aprendendo o parágrafo padrão? Quais são os benefícios que ele, enquanto técnica de estudo, pode nos possibilitar? E aqui nós temos algumas. Por exemplo, a compreensão das ideias textuais, é você ler e você procurar essas ideias principais e a partir da compreensão dela, você só escreve um bom parágrafo padrão com coerência entre as ideias, entre os argumentos, entre o tópico frasal e os argumentos e a conclusão, ou seja, entre todo o parágrafo padrão, se você conseguir compreender bem as ideias textuais. Por exemplo, se naquele nosso primeiro parágrafo padrão que foi mostrado, o autor ou a autora tivesse colocado o conceito de, de PPP regulatório, se tivesse colocado o conceito dele na perspectiva emancipatória, então isso demonstraria que esse autor, essa autora não compreendeu bem as ideias textuais. Então, quando a gente compreende as ideias desse texto e o parágrafo padrão nos possibilita isso, já que a gente vai ter que argumentar, nos possibilita compreender essas ideias, saber qual é o significado de tal conceito, ao que se refere, as diferenças entre os conceitos ou entre as perspectivas. No caso, por exemplo, do texto da Ilma Passo sobre o PPP. Outra contribuição é a sintetização. Como nós vimos o parágrafo padrão exige com que a gente faça essa seleção das ideias principais do texto. E isso permite com que possamos desenvolver a habilidade de sintetização. Não é pegar tudo, mas é pegar o essencial que nós consideramos como essencial para aquele texto. E a partir dessa sintetização, contribui também para a formulação de argumentos, já que vamos ler, vamos sintetizar e vamos pensar como que essas ideias se relacionam e como essas ideias podem sustentar o que queremos dizer no nosso tópico frasal. Então, desenvolvermos a habilidade de argumentar, algo tão caro e tão exigido de nós. E esses argumentos só vão ser bem construídos se as ideias forem bem organizadas. Então, o parágrafo padrão nos possibilita desenvolver essa habilidade de organização das ideias. É organizar o nosso próprio raciocínio, organizar o que lemos, o que aprendemos ali. Então, compreensão de ideias textuais, sintetização, formulação de argumentos e organização das ideias são benefícios que o parágrafo padrão nos traz, e benefícios aí importantíssimos para o nosso desenvolvimento enquanto estudante, enquanto professor, professora, enquanto pessoas que queremos aí desenvolver essa nossa habilidade de argumentação, de reflexão, de análise, de comparação. Fernando, eu percebo que um dos elementos essenciais que nós poderíamos sintetizar é o planejamento, a importância do planejamento do parágrafo padrão. Porque se ele é algo já para ser algo sintético, você precisa, como você foi dizendo aí ao longo da sua fala, organizar bem essas ideias. E a releitura, ela é fundamental. É na releitura que você vai excluir palavras desnecessárias, que você vai substituir por outras que sejam mais precisas. Às vezes você vai inverter a ordem da construção ali do argumento, deixar mais claros esses conectivos entre um período e o outro, entre uma frase e outra. Tudo isso vai ajudando para que essa cadência, esse ritmo do texto seja bastante favorável para a progressão textual, para que o leitor, a leitora, consiga ter muita tranquilidade e objetividade na mensagem que você está ali colocando. Às vezes nós percebemos que quando nós vamos ler os parágrafos padrão,
muito o que falta às vezes é isso, é um planejamento, é uma releitura, às vezes o texto fica truncado por essa falta, às vezes do conectivo correto, ou às vezes palavras desnecessárias. Então eu vejo que é uma técnica assim muito interessante para nós podermos exercitar essa habilidade que não é fácil, que é da escrita, e ela não está sozinha, como você bem disse, exige leitura, exige pesquisa, e a nossa grande intenção foi tentar colaborar um pouco, né, para que vocês pudessem pensar sobre esses aspectos, exercitar o parágrafo padrão. Eu sempre dou uma dica nas aulas, falo assim, olha, se vocês puderem, ao final de cada aula, tentem escrever um parágrafo padrão sobre o que você entendeu, o que você aprendeu. Porque é uma maneira de você poder exercitar a seleção, como disse o Fernando, dessas ideias, o que é mais importante, quais são os principais argumentos. E eu vejo que muitos colegas do Fernando, que já até terminaram o curso, acadêmicos e acadêmicas que fizeram o nosso curso, disseram assim, o quanto que o parágrafo padrão colaborou para depois escrever um TCC, para passar num concurso. Então, nós vemos, né, Fernando, nós somos suspeitos, mas são muitos os benefícios do parágrafo padrão. Então, essas são as nossas referências que nós fomos citando. Eu vou passar a palavra para o Fernando. Prof, como você disse, o nosso objetivo foi contribuirmos para essa aprendizagem sobre o parágrafo padrão, justamente porque acreditamos que ele contribui para a nossa aprendizagem, tanto quanto leitores e leitora, como escritores e escritoras. Então, é uma técnica que exige tempo, exige organização, leitura, planejamento, mas que, como nós vimos, traz muitos benefícios e que vocês, ao praticarem o parágrafo padrão, talvez podem vir até descobrir outros benefícios que essa técnica de estudo possibilita a quem a utiliza. Então, esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês tenham gostado, que exercitem, que coloquem em prática, porque é isso. A teoria é boa, como nós expomos aqui, mas a prática é melhor ainda, quando a gente consegue se apoderar dessa teoria e colocamos-a em prática. Então, é fundamental que possamos exercitar a técnica do parágrafo padrão. Perfeito, Fernando. Fechou com um convite para que todos e todas que se interessem por essa técnica possam encontrar aqui alguns elementos e também buscar, né, Fernando? Eu me lembro que quando eu encontrei essa técnica, eu não a conhecia, eu passei toda a minha graduação, toda a minha formação de mestrado, doutorado, sem conhecer o parágrafo padrão. Eu só fui encontrá-la quando eu comecei a lecionar a metodologia do trabalho científico e eu percebi a necessidade de nós termos uma técnica para ajudar, para colaborar nesse processo de escrita. E foi aí que eu encontrei alguns vídeos, alguns blogs de pessoas que fazem muitos concursos, que estão sempre se preparando para processos seletivos, dizendo o quanto que o parágrafo padrão é uma técnica que colabora mesmo muito com essa produção textual e com o aprimoramento dessas habilidades de escrita, leitura, interpretação, capacidade de argumentação, e com certeza para quem lida com a produção de textos dissertativos, argumentativos, certamente vai colaborar imensamente. Então, Fernando, obrigada por mais essa parceria. Esperamos que todos e todas gostem e aproveitem esse nosso vídeo e que possam divulgar também para aqueles que se interessarem.
Eu que agradeço, prova. E vocês, espero que vocês possam colocar, mais uma vez, faço convite, colocar a técnica do parágrafo padrão em prática. Muito obrigada, gente. Até um próximo, né, Fernando? Vamos Quem pensar. sabe um próximo encontro, deixem sugestões. Tchau, tchau. Tchau.